amados, a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta, com o nosso, eu vou chamar de mini curso apologético, que nós iremos estar estudando e aprendendo sobre a área da apologética. Iremos estar trazendo assuntos apologéticos. Iniciamos o primeiro módulo e o primeiro módulo nós já falamos sobre como identificar uma seita. Trouxemos, o tema do primeiro módulo é como identificar uma seita. Trazemos a introdução, falamos um pouco sobre algumas seitas que existiam na época de Jesus. Ele debateu essa seita. É claro que mostramos o primeiro heresia que apareceu, o primeiro ataque à igreja primitiva depois de Jesus ter subido, e que tinham homens preparados dentro da igreja para combater e defender a fé cristã. Então, vimos a introdução. Dentro desse módulo ainda aprendemos a introdução, falamos a introdução, e agora nós vamos falar pluralidade religiosa. É o segundo assunto, ou um dos assuntos dentro desse primeiro módulo, como identificar uma seita. A pluralidade religiosa não é exclusiva dos tempos de Jesus. Atualmente existem milhares de seitas e falsas religiões que pensam estarem fazendo a vontade de Deus, quando na verdade não estão. Então, na época de Jesus, existia a pluralidade religiosa, que eram várias religiões e tudo mais. Algumas delas pensavam que estavam fazendo a vontade de Deus, quando na verdade elas estavam enganadas, não estavam fazendo a vontade de Deus, E isso nós vamos mostrar e falar alguns nomes de algumas delas na pluralidade religiosa aqui. Existem 10 grandes religiões principais no mundo. Estamos falando no mundo todo, Existem 10 que vamos citar aqui, que grandes religiões, existem 10 grandes religiões principais no mundo. Algumas delas eu vou citar aqui. Por exemplo, o hinduísmo é uma. O jainismo é outra. O budismo na Índia, é mais um. O sikhismo é isso, que é na Índia também, é uma religião indiana, é mais uma. O confucionismo na China é mais uma. O taoísmo na China também é uma religião chinesa, é mais uma. O shintoísmo no Japão, o judaísmo na Palestina, zoroastrismo na Pérsia, atual Irã, e o islamismo na Arábia. São 10 religiões, grandes religiões principais do mundo, nós estamos falando. Nessa lista, alguns excluem ainda o cristianismo, Inclui, melhor dizendo. Nessa lista faltou nós incluir o cristianismo, que é uma também das religiões maiores do mundo. Além dessas religiões, existem mais de 10.000 seitas ou subdivisões dessas mesmas religiões. 6.000 delas estão localizadas na África, 6.000 delas estão localizadas na África. 1.200 nos Estados Unidos e o restante nos outros países ao redor, Então, para efeito didático, os ICP, que é o Instituto Cristão de Pesquisa, ela classifica, as seitas da seguinte maneira. Nós vamos ver a classificação dessas seitas, da seguinte maneira. O ICP, melhor dizendo, o Instituto Cristão de Pesquisa. Primeiro, as secretas, que seria, quais são as seitas secretas, ou as religiões chamadas secretas. Está incluído dentro das secretas, segundo o Instituto Cristão de Pesquisa, a maçonaria, a teosofia, o rosocristianismo, o esoterismo e outras. Colocar aqui, etc. A pseudo-cristã,
O que é pseudo-cristã? Quais são as religiões pseudo-cristã? É o mormonismo, a testemunha de Jeová, o adventismo do sétimo dia, a ciência cristã, a família, meninos de Deus, Igreja Apostólica da Santa Vó Rosa e etc. Essas são a considerada pseudo-cristã. Agora, as consideradas espíritas são o catecismo, né? Religião da boa vontade, o racionalismo cristão e entre outras. Essas são consideradas, estão dentro dos espiritismo, né? Agora, afro-brasileiras, aí vem as religiões chamadas de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Voduísmo, cultura racional e Santo Daime. São considerados afro-brasileiras, religiões afro-brasileiras. As religiões consideradas orientais são a Sechonoe, Igreja Messiânica Mundial, uma chamada Arte Marxística, Ari, a Meditação Transcendental e a Igreja da Unificação, né, que é conhecida como Onismo, e Perfeita Liberdade. E as religiões consideradas unicistas são a Voz da Verdade, Igreja Local, os adeptos do nome Yeshua e suas variantes, a religião considerada só Jesus, né? E Tabernáculo da Fé e o cristadelfinanismo. Essas são as unicistas e outras que estão dentro dos seus parâmetros. Então nós vemos aqui algumas classificações que o Instituto Cristão de Pesquisa faz. As seitas consideradas secretas, as religiões consideradas pseudo-cristã, as religiões consideradas espírita, as religiões consideradas afro-brasileiras, as religiões consideradas orientais e as religiões consideradas unicistas. Enquanto essas e outras seitas se multiplicam e seus guias desencaminham milhões de pessoas, os cristãos permanecem indiferentes, desatentos à exaltação de Judas. Judas, que só tem um capítulo, né? E nós iremos estar lendo Judas, que só tem um capítulo. Nós vamos ver o versículo de número 3, que Judas vai estar dizendo assim, né? Diz: amados, enquanto eu empregava toda a diligência para escrever-vos acerca da salvação, que nós é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-nos a pelejar pela fé, que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. Então veja aí que Judas, ele nos convida a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, enquanto Judas estava escrevendo à igreja, aos irmãos, ele diz que sentiu a necessidade de adverti-lo, de batalhar pela fé que uma vez foi proposta aos santos, que foi dada aos santos. Amém? Então, nós vemos aqui a pluralidade religiosa. Vemos aí algumas classificações, algumas religiões consideradas as 10 principais do mundo, né? Vemos aonde cada algumas delas se encaixam, né? E vemos que temos que ter a necessidade de combater essas religiões, essas seitas. São religiões, mas como já dissemos na introdução, nem toda religião leva você até Deus. Amém? Então, acabamos por aqui, por essa segunda parte, a pluralidade religiosa. E no próximo vídeo iremos estar estudando por que estudar as falsas doutrinas, né? Isso nós vamos estar aprendendo no próximo ponto desse primeiro módulo, que é
como identificar uma seita. Amém? Que Deus ele nos abençoe, que Deus ele nos ajude, e espero que você esteja gostando, e nos siga no canal, se inscreva e pode deixar o seu comentário para nós, vai servir de um grande, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, se nós podemos tirar, nós iremos estar tirando. Amém? Que Deus ele abençoe em nome de Jesus.